esse foi o primeiro passo só, hein? A gente tem mais 2. E o terceiro deles é o melhor de todos e eu acho que vai ser o que vai fazer maior diferença aí no seu aprendizado. 3 estratégias para você conseguir evoluir o seu speaking, para você conseguir evoluir a sua fala no idioma. Muita gente chega para mim, Matheus, eu até entendo um pouco o que falam, eu conheço algumas palavras, eu até sei um pouco de inglês, mas quando chega a hora de falar, quando chega a hora de realmente se comunicar, de ter que falar com um nativo, de ter que falar com alguém, eu simplesmente travo. Eu não sei como combinar as palavras, eu não sei como juntar as coisas, eu não sei pronunciar, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. E é por isso que eu decidi trazer esse tema, porque as pessoas travam para falar inglês por alguns motivos específicos e que podem ser simplesmente revertidos se você tomar algumas ações, se você começar a aplicar algumas estratégias durante o seu aprendizado. Estratégias que não levam tempo, que você não precisa de nenhum material para aplicar, é só você simplesmente entender e começar a realmente incluir esses atalhos, essas estratégias durante o seu aprendizado. Tem basicamente 2 tipos de pessoa aqui que tentam aprender a falar inglês, né? Tem aquela pessoa que estuda focando mais na parte teórica do idioma, ou seja, quando você tá estudando ou você pode até conhecer alguém que tá focando simplesmente naquela parte de você entender os tempos verbais, você entender como utilizar todas as regras, ou seja, essa é uma maneira de estudar. Só que geralmente o que eu percebo é que as pessoas que estudam inglês, que tentam aprender a falar inglês, focando mais nessa parte teórica que eu falo nos tempos verbais, em como a língua funciona, essas pessoas, elas evoluem muito na questão teoria do idioma, ou seja, elas estão estudando inglês dos livros. Se elas tiverem que dar uma aula sobre inglês, elas conseguem. Só que elas não conseguem falar. Gente, eu já vi várias pessoas, e várias pessoas chegam aqui pra mim no meu Instagram e falam assim, Matheus, eu tô numa faculdade de letras aqui. Cara, eu tô estudando inglês faz 4, 5 anos, só que eu ainda não consigo falar. E eu falo, cara, você tá estudando letras, você tá 4, 5 anos estudando idioma, como assim você não consegue falar? Aí a pessoa me responde, cara, é porque da forma com que a gente estuda aqui, a forma com que a gente aplica o nosso aprendizado, não é uma forma prática. É uma forma onde a gente simplesmente estuda a teoria da coisa. E, gente, ó, se você quer falar, você não precisa mergulhar, se dedicar totalmente a entender as regras. Você precisa focar simplesmente nos padrões do idioma. Você não precisa ter que me explicar detalhadamente como que é o verbo to be, né? Que todo mundo fala. Como que é o presente, o present, ou o passado, o past. Gente, não precisa. Você precisa saber falar. E tem algumas estratégias para você conseguir chegar lá. Em inglês, só fechando a ideia aqui, a gente tem várias habilidades, né? Uma delas é o writing. Para quem não conhece, o writing é a escrita, né? Writing. A gente tem outra habilidade que é o reading, que é a leitura. The reading part. A gente tem o listening, que é a escuta, e o speaking, que é a fala. Aí muita gente me pergunta, Matheus, eu quero falar inglês. Onde eu deveria focar? Onde que deve estar o meu foco? Se você quer falar inglês, realmente falar, se comunicar, chegar para ir para o exterior, seja viajando ou para morar fora, e se comunicar com os nativos, se virar na sua viagem, no hotel, no restaurante, falar com as pessoas lá, ou se você quer também utilizar o inglês no seu profissional, falando com americanos, britânicos, qual habilidade que você deve focar no inglês? As 2 principais, que você tem que botar toda a sua atenção lá, é o speaking e o listening. Você pode até praticar o seu writing, a sua escrita, você pode praticar o reading, que é bom também, só que o principal tá em 2 habilidades, speaking e listening. Ou seja, é você escutar muito e você falar muito também. Ó, essas 2 habilidades aqui, elas vão andar junto, tá? E eu costumo dizer que quanto mais você escuta inglês, quanto mais você pratica o listening, quanto mais você ouvir no seu dia a dia o idioma, por música, por filme, por série, por diversas maneiras, quanto mais você praticar esse lado, que é o lado da escuta, do listening, mais você vai estar evoluindo a parte prática, a parte do speaking, tá bom? Essas 2 habilidades no inglês, elas são as mais importantes
se o seu intuito é falar o idioma. Você precisa escutar muito, mas ao mesmo tempo praticar muito também. Se você só escutar muito, você vai ficar bom em entender as pessoas, mas você não vai ficar bom em realmente se comunicar. Agora, se você só falar, você não vai conseguir evoluir, porque você não vai saber a pronúncia correta das palavras. Você não vai saber qual é o flow da língua, como que eles juntam as frases. Então, são duas habilidades que são as mais importantes para quem quer falar inglês e que elas andam juntas. Você tem que praticar uma e ao mesmo tempo praticar a outra, quase realmente andando junto ali ao mesmo tempo. Gente, a primeira estratégia é você prestar atenção nos padrões da língua. Teacher, como assim prestar atenção nos padrões da língua? Lembra disso. Quando eu vou formar uma frase, eu, Matheus e todo mundo que fala inglês, vamos supor que eu quero formar uma frase. Vamos supor que eu quero falar, por exemplo, eu tomo café da manhã às 8 todo dia. A pessoa que faz da maneira errada, que ela tem o hábito, ela tem a mania de ficar traduzindo palavra por palavra. A pessoa fala, ó, eu seria I. Tomo, eu acho que tomar é take. Aí depois café da manhã deve ser, eu acho que é breakfast. A pessoa fica I take breakfast. Aí depois agora às 7 da manhã, eu acho que é 7, 7. Aí depois todo dia, todo é all, aí depois dia é day. A pessoa pensa, a pessoa que tá falando inglês travado, que ela trava pra falar, ela tem esse hábito, essa mania de querer formar as frases pensando na palavra por palavra. Ela pensa em uma, depois na outra, depois vai pra outra. Só que, gente, isso aqui não é eficiente. Você vai demorar muito, você vai ficar pensando. Então a melhor forma pra quando você for falar é você prestar atenção nos padrões. Por exemplo, um padrão que você sempre vai ouvir da mesma forma no inglês, nesse exemplo que eu dei, que é o tomar café da manhã, é o padrão have breakfast. Então sempre, você não precisa ficar traduzindo o tomar e depois o café e depois o da manhã. Memoriza o padrão completo, que é o have breakfast. Aí quando você precisar falar, vai ser muito mais fácil. Você vai falar como? I have breakfast at 7 a.m. or at 8 a.m. Às 7, às 8. Esse foi o primeiro passo só, hein? A gente tem mais dois. E o terceiro deles é o melhor de todos e eu acho que vai ser o que vai fazer maior diferença aí no seu aprendizado. E, gente, a segunda estratégia para você conseguir falar inglês com mais facilidade, com mais desenvoltura, sem travar, é você aplicar uma técnica simples que eu chamo de shadowing. Aplicar o shadowing. Aí você deve estar me perguntando, Matheus, que raio significa shadowing? O shadow significa sombra. E se você não conhece, o shadowing é uma estratégia que a gente tem no inglês que ela vai te ajudar demais a conseguir formar suas frases com muito mais facilidade. E o que é o shadowing? É você pegar, quando você estiver ouvindo algo em inglês, seja uma música, seja um trecho de uma série, um trecho de um filme, um vídeo no YouTube, pode ser qualquer tipo de conteúdo, só que ele tem que estar em inglês, tá bom? Você vai pegar esse conteúdo e não pode ser longo, tá? Tem que ser de segundos, coisa de 15 a 30 segundos ali no máximo. Por quê? Porque você vai sombrear o que está sendo falado ali. Então vamos supor que você pega um trecho de uma música ali de 15 segundos. Primeiro você ouve a música ali, né? Você toca aquele trechinho 1, 2, 3 vezes, você entende aquele vocabulário, você realmente entende o que a música quer dizer, presta atenção na pronúncia. Aí depois da segunda, terceira vez que você ouvir aquele trecho, você vai começar a sombrear aquilo. Você vai praticar o shadowing. Ou seja, você vai lá e você vai tentar, no mesmo timing, no mesmo tempo que a pessoa, o cantor tá cantando, ou que o ator ou a atriz tá falando, você vai sombrear, você vai falar ao mesmo tempo, tentando imitar a mesma pronúncia. É claro que nas primeiras vezes você vai errar a pronúncia, talvez não vai sair tão bom. Só que depois de 1, 2, 3 vezes que você pratica o shadowing, vai ficando mais claro. Você vai entendendo como é o flow ali da pronúncia de cada palavra, como que você encaixa ali na sua voz, conectando uma frase com a outra. Então, gente, isso aqui eu uso até hoje, tá? Na verdade, eu pratico com podcasts, então eu tento ouvir um episódio por dia. Aí eu pego ali uns trechos pequenos dos podcasts que eu ouço, e eu pego lá e começo a repetir eles ali, sabe? Então eu volto, ao mesmo tempo que a pessoa tá falando, eu vou lá e falo. Então, gente, é super eficiente, me ajuda até hoje a conseguir deixar minha fala mais afiada, mais natural, e eu tenho certeza que pode te ajudar também. Alguns cuidados, tá? Seja cuidadoso com o conteúdo que você escolher
para praticar o shadowing. Porque se você pegar, por exemplo, uma música muito difícil, uma música que, sei lá, seja um rap, por exemplo, ou um trecho de um filme que seja muito técnico, gente, vai ser mais difícil. Então, no começo, está agora do zero, começando agora, opte por conteúdos mais simples, tá? Músicas mais tranquilas, por exemplo, músicas do Bruno Mars, ou músicas de cantores que, dê pra levar, entendeu? Dê pra entender. Tá bom? Ó, e muita gente fala pra mim, Matheus, eu queria tanto falar inglês, mas, cara, eu tenho muita vergonha. Eu acho que isso aqui é realmente o mais importante, assim. É porque aprender uma nova língua é sobre comunicação, certo? E pra você se comunicar, você precisa de outras pessoas. Então aqui, o shadowing, ele serve aqui, essa segunda estratégia, pra você aplicar sozinho. Mas você realmente vai notar uma evolução maior, uma evolução mais constante, uma evolução que realmente vai te dar resultado mais rápido, quando você praticar com outras pessoas. E com um segredo aqui, que eu sempre falo, que é você ter feedback. Gente, eu tenho um amigo que ele chama Lucas. E o Lucas, ele é fluente em inglês, ele fala super bem. Faz tempo que eu não falo com ele, inclusive. Como ele falou que aprendeu? Ele falou, eu perguntei pra ele, Lucas, how did you learn English? Como que você aprendeu inglês, cara? Aí ele contou que ele queria muito aprender, ele tava tentando, né? E aí uns primos dele vieram dos Estados Unidos pra cá. E os primos dele, né, já eram fluentes no inglês. E aí o que ele fez? Quando os dois primos do Lucas vieram pra cá, pro Brasil, ele falou assim, eles iam ficar na casa do Lucas, né? Aí o Lucas falou, vamos fazer assim, aqui em casa, vamos só falar inglês agora, eu quero muito aprender o idioma, vocês vão estar aqui, eu quero conversar com vocês. Ou seja, ele começou a falar com os dois primos dele todo santo dia. E aí ele falando pra mim que, ele falou pros primos dele, vocês sabem inglês, eu tô aprendendo, então toda vez que eu falar alguma coisa errado aqui, me avisa, deixa eu saber, me corrige. E ele pediu esse feedback pros dois primos dele. Aí ele falou que começou todo dia a falar e toda vez que ele cometia um erro, os primos dele iam lá e falavam, Lucas, this is wrong, você errou nessa pronúncia, você errou nisso aqui, você errou nisso, esse vocabulário não existe, você usou a palavra errada. E ele falou que esses 3 meses que os dois primos dele ficaram ali com ele junto, né? Foram os 3 meses responsáveis por fazer ele evoluir, tipo, do 0 ao 100 no inglês. Por quê? Porque houve o poder da prática com outras pessoas com o feedback. Ou seja, se você quer realmente evoluir mais rápido, você precisa superar a barreira da vergonha e começar a praticar com outras pessoas. E se você puder ter um feedback de alguém que já sabe, melhor ainda. Por quê? Porque quando eu erro, gente, não é um problema. Eu não preciso ficar, nossa, eu errei, nossa, já era, acabou o mundo. Não, porque errar ser parte do processo de aprendizagem do inglês. Só que você ter feedback, você vai errar, você vai saber o porquê, onde você errou. E você nunca mais vai cometer aquele erro de novo. Porque aquilo fica gravado na sua memória, você não esquece nunca mais. Então, gente, o terceiro passo, e um dos que eu considero mais importante, um dos mais importantes para você conseguir falar inglês com naturalidade, com confiança e sem travar, é você ter pessoas para praticar. E se você conseguir ter o feedback de alguém que já fala, muito melhor. Porque você vai poder errar muito e você vai poder ter feedback ali constantemente. E é esse processo de errar e de ter feedback é que vai te fazer evoluir no idioma. Que vai te fazer sair do básico, sair do zero e começar a formar suas primeiras frases. Que vai te fazer sair ali do começo, do início da jornada e começar ali se comunicar, ter as suas primeiras conversas. Então, se você ainda não tem ninguém pra conversar, ou porque é tímido, ou porque tem vergonha, gente, é clichê, mas se você quer falar inglês, você vai ter que superar isso de uma forma ou outra, tá? E quando você tá no ambiente certo, acaba sendo mais fácil, porque você sabe que ninguém vai te julgar, ninguém vai rir da sua cara se você pronunciar errado, e muita gente acha que isso acontece, só que não, gente, inclusive nativos ali, que já falam inglês, eles acham, é claro que há exceções, mas, a maior parte deles, eles acham super massa quando eles veem que você tá realmente falando inglês. Porque eles falam, caramba, essa pessoa já fala português e ela tá aprendendo inglês, ela já tá, falando inglês. Então isso acaba até se tornando um diferencial seu, tá? Então, isso aí é meio que uma crença de muitas pessoas. Vão me julgar, eu tenho vergonha pra falar e tudo mais, porque isso não existe. É claro que há exceções, of course, for everything, mas a maior parte dos nativos e das pessoas que eu vejo aqui, que tentam aprender no Brasil, elas estão ali para aprender e você vai poder arriscar e ter
esse feedback e evoluindo cada vez mais.